Eu sou a professora Fabiana e esse é o curso básico de espanhol do IPED. Sejam todos bem-vindos à nossa quarta aula. Trabalharemos nesta aula uma temática super importante, um tema obrigatório em todo o curso de Introdução à Língua Espanhola, que são los falsos cognados. A tradução em português para esse termo é falso cognato. Talvez não ajude muito a você, assim, de cara, interpretar o que significa. Então, vou tentar ajudar um pouquinho. Pensa nessa imagem aqui, né? O sujeitinho lá cumprimentando o outro e, ao mesmo tempo que cumprimenta, bota um chifrinho na cabeça. Isso aqui não é uma relação confiável, né? Isso aqui é uma imagem para brincar um pouquinho aí com a ideia do falso. E o cognado, ele tá num campo, ele tá numa esfera de significado que está relacionada a palavras que têm uma mesma origem. Eu costumo brincar que um cognado ou cognato é uma palavra de uma mesma família. Então, se eu pensar assim em português, pedra, pedreira, pedregulho, pedreiro, são palavras que a escrita é parecida, o P, E, D, R, E. E, ao mesmo tempo, além da escrita ser parecida, tem uma lógica de sentido comum ali, né? Então, todos ali estão relacionados ao universo, à base da pedra. Então, gente, quando a gente estuda uma língua, seja a nossa língua materna, seja a língua estrangeira, a presença dos cognatos é muito marcante. É como se fosse, então, aquele momento que a gente vai entrar em contato com as palavras que têm sentidos próximos, escritas próximas, e a gente vai ampliando o nosso sentido, nos significados, enfim, nossa relação com essas palavras todas. O problema é que a língua espanhola é muito parecida com o português. E às vezes a gente vai achar que está lidando com um cognado, ou seja, com uma palavra que é de uma mesma família, e não é. Então, a gente tem que conhecer aí uma lista importante de palavras para evitar situações, sobretudo, constrangedoras, ok? Então, vamos lá. Primeiro cognado que a gente estudou no nosso curso foi aquela esfera da apresentação pessoal, el apellido e el sobrenome. A gente viu que el apellido poderia ser Gonçalves, Gutiérrez, ou seja, a tradução para o português, sobrenome. Em contrapartida, a gente aprendeu que existe a palavra sobrenome em espanhol, mas o sentido dessa palavra é um nome aí do campo dos apelidos. Por exemplo, Pepe para José, Maite para Maria Teresa, Gabo para Gabriel. Então, a gente viu aí que, olha só, tem que tomar cuidado para não fazer as trocas, não fazer as inversões, porque os sentidos, de fato, são opostos. Eu trouxe uma frase bem importante para a gente treinar a importância de conhecer os falsos cognatos. Imagine que você está numa situação, por exemplo, de uma viagem para um país hispano-americano ou mesmo na Espanha. Imagina que você está sozinho e alguém se aproxima de você com a seguinte informação. Allá viene un tarado pelado con su saco en las manos corriendo atrás de la buceta. Então, não tem absolutamente nada nessa frase que possa levar a um entendimento de uma linguagem chula, de uma linguagem inadequada para um curso de introdução a uma língua, etc. O que a gente tem aqui é um conjunto muito amplo de falsos cognatos. Então, vamos lá. Allá viene un tarado pelado. Então, é o seguinte... Tarado, em espanhol, pode ser traduzido como um bobo, um tonto, um imbecil. Então, lá vem um homem tonto, lá essa pessoa enfim, né? Você olha e você fala, um bobo, né? Pelado. Pelado é a pessoa que não lleva pelos. Estos são pelos. Então, cabelo, certo? Então, uma pessoa pelada é uma pessoa sem os cabelos. Então, allá viene un tarado pelado. Ali vem um bobo, careca, né? Um homem bobo, careca, com seu saco em las manos. Seu saco é seu paletó, sua blusa nas mãos. Correndo atrás de la buceta. Correndo, atrás de la buceta, que é um nome que vários países hispano-americanos adotam para ônibus. Então, não tem nada demais aqui. Lá vem um bobo, né, com um bobo careca, com sua roupa, enfim, né, você imagina uma pessoa meio desequilibrada, uma pessoa, enfim, meio
numa situação ali delicada e que está sendo motivo de chacota, de piada pelos demais. Mas olha a importância, né, de não associar isso aqui com as palavras que são escritas da mesma maneira em português, certo? Ou que tem a mesma sonoridade em português. Tomar bastante cuidado com isso. E com essa frase, então, eu chamo a sua atenção para a importância de estudar as temáticas selecionadas para esta aula. Conhecer os falsos cognatos é bem importante para a gente poder avançar no estudo da língua espanhola. Pessoal, vou apresentar agora um dado bem interessante. Um prato típico, bastante famoso, bastante frequente do café da manhã espanhol é o famoso café com porras. Será que o pessoal nas ruas sabe o que isso significa? Café com churros. É o café com churros. Pessoal, café com porras nada mais é do que um café acompanhado de churros. Um prato aí muito apreciado do café da manhã espanhol. Bom, dando sequência à nossa aula sobre falsos cognatos, a gente vai conhecer agora uma palavra, na verdade, muito empregada também no cotidiano, no universo da língua espanhola, que é a palavra cachorro ou cachorros. Eu tenho aqui algumas imagens para você que me assiste já ir tirando a sua dedução. O que será que é um cachorro? Nesse universo aí que a gente está vendo que as palavras parecem, mas não tem o mesmo significado com o português, que pode ser um cachorro. Eu tenho aqui imagem de dois cachorros de leão e acá dois cachorros de gato. O que seria então cachorros? Bom, muita gente talvez pense que cachorro tenha como tradução a palavra cachorro em português, mas aí não tem como ser um cachorro de leão, não tem como ser um cachorro de gato, né? E para tirar aí essa possível dúvida, eu já apresento para vocês aqui um conjunto de cachorros de perro. Perro é esse animalzinho considerado aí o grande amigo do homem. A gente tem uma seleção assim, aqui bem lindinha, com vários perros, ok? Então, o que seria cachorros? Para terminar essa ideia de falsos cognatos, pensando na palavra cachorro, eu trago mais um falso cognato para a gente jogar, para a gente pensar e inferir um pouquinho, que são os cachorros de osso. Então, a gente tem aqui, na verdade, dois falsos cognatos. A gente tem cachorros, que não é cachorro, porque cachorro em espanhol é perro, e a gente tem osso, que não é osso, parte do corpo, é o nome de um animal. O que eu tenho aqui? Filhotes, então a tradução literal para cachorro é filhote, e eu tenho, no caso, osso. Eu tenho vários aqui, né? Posso falar uma diversidade de ossos. Estes aqui são os ursos, então osso é um outro falso cognato para pensar aí a importância de a gente conhecer essas palavras que parecem, mas que têm um sentido diferente entre a língua portuguesa e a língua espanhola. Vamos ver agora uma simulação acerca do conteúdo desta aula? ¿Ustedes conocen alguna frase que sea formada por falsos cognados entre el portugués y el español? Yo al mediodía salgo un rato y como. Esto significa que la persona, en el caso de yo, al mediodía, o sea, a las 12 horas, salgo un momento para comer algo. Perfeito! Vamos ver novamente? ¿Ustedes conocen alguna frase que sea formada por falsos cognados entre el portugués y el español? Yo al mediodía salgo un rato y como. Esto significa que la persona, en el caso de yo, al mediodía, o sea, a las 12 horas, salgo un momento para comer algo. Perfeito! Dando sequência ao nosso estudo sobre os falsos cognados, agora a gente vai trabalhar com uma tabela bem importante
Dê, assim, toda a sua atenção agora, direcione para esse quadro. A gente vai fazer aqui um jogo, que é acompanhar por cada linha as diferentes tabelas. Então, a gente vai primeiro entender aqui algumas palavras em espanhol e a sua tradução para o português. Então, vamos começar com a palavra cerrar. A palavra cerrar, em espanhol, tem como tradução fechar, em português. Mas existe uma palavra em espanhol que eu escrevo igualzinho fechar em português. Só que a leitura dela já é diferente. Eu não leio fechar, eu leio fechar. E fechar significa algo relacionado a fecha, que quer dizer data. Então, fechar em espanhol tem como tradução datar em português. Vamos ver mais um exemplo? Perjuício. Perjuício em espanhol tem como tradução prejuízo na língua portuguesa. Só que tem um detalhe, existe uma palavra em espanhol que se escreve muito parecido, de forma muito parecida com prejuízo do português, que é a palavra prejuízo, que quer dizer, por sua vez, preconceito. Eu quero que vocês percebam a similaridade nesse jogo das palavras. E não tem outra forma de aprender a não ser estudando, a não ser lendo, a não ser tomando nota, tá? Outra fonte aí de bastante dúvida, de bastante confusão entre alunos brasileiros que vão aprender espanhol. A palavra hueso em espanhol tem como tradução osso no português. Mas existe em espanhol a palavra osso, com um S só, que a gente até viu no momento anterior desta aula, que quer dizer urso. Seguindo, uma palavra que é muito empregada no cotidiano é a palavra cepillo, que quer dizer escova. Mas, em espanhol, existe também a palavra escoba, mas aí o sentido é outro. Escoba, em espanhol, tem como tradução vassoura no português. Então, vamos lá. Goma é uma outra palavra do cotidiano, do dia a dia, que aparece muito na língua espanhola. Goma tem como tradução para o português borracha. Borracha de apagar, por exemplo, quando a gente está escrevendo alguma coisa. Bom, existe uma palavra em espanhol que se escreve igualzinho à borracha do português, mas a leitura dela já não é borracha, a leitura dela é borracha. Borracha quer dizer o quê? Bêbada. Percebe, então, o jogo que se coloca, como essas palavras são parecidas e como os significados delas são distintos? Vamos seguir. A gente tem aqui a palavra perro, que a gente já viu, significa cachorro em português. Mas existe a palavra cachorro em espanhol, que por sua vez significa filhote. Para avançar mais um pouquinho, existe a palavra cubiertos em espanhol, que quer dizer talher, talheres em português. Mas existe também a palavra taller, ou talher, em espanhol, mas ela tem outro sentido. Ela quer dizer oficina em português. Para terminar, pessoal, copa em espanhol tem como tradução taça, mas existe uma palavra em espanhol que eu escrevo com Z, que é a palavra taça. Essa, por sua vez, tem como tradução xícara. Por fim, existe a palavra finca em espanhol, que tem como tradução direta sítio em português. Mas existe também a palavra sítio em espanhol. Nesse caso, a diferença é que ela não leva o acento que leva em português. Sítio em espanhol quer dizer lugar. Então, por exemplo, fazer o curso pela internet, acessar o curso do IPED pela internet, por exemplo, é acessar um sítio de la web, por exemplo. O que eu queria chamar a atenção, então, esse é um quadro, existem muitos outros exemplos que vão seguir essa lógica. Então, a importância de estudar, de conhecer os falsos cognatos para você ter aí um bom desempenho na língua espanhola. Vamos acompanhar uma simulação acerca do que estudamos até o momento? Com a nossa
Conocen alguna otra frase formada por falsos cognados? Yo tengo otra. Ellos nunca se acuerdan del cumpleaños de Juan. Esto significa que ellos nunca se dan cuenta de la fecha de nacimiento de Juan. Muy bien! Agora, vamos ver novamente? Conocen alguna otra frase formada por falsos cognados? Yo tengo otra. Ellos nunca se acuerdan del cumpleaños de Juan. Esto significa que ellos nunca se dan cuenta de la fecha de nacimiento de Juan. Muy bien! Dando sequência à nossa aula, apresento mais alguns falsos cognatos. Aqui a gente tem a imagem que ajuda na tradução. Embaraçada, que quer dizer grávida, gestante. Cueca, que é uma dança típica do Chile, bastante famosa no Chile, bastante recorrente, festiva. Aqui a gente tem uma pizza exquisita, então aqui um prato, né, facilmente aí e traduzível, e o exquisito, que é outro falso cognato, que quer dizer saboroso, delicioso, muito gostoso. A gente tem aqui também outro falso cognato muito interessante, que é o estofado. O estofado que é um prato com carne cozida, com legumes, lembra muito o picadinho brasileiro, um prato aí de muito sucesso, muita apreciação na Espanha. A gente tem aqui o nescoba, né? Ou seja, uma tradução literal aí, uma vassoura. Bom, por fim, eu gostaria de fazer uma sugestão para você ficar craque em falsos cognatos. Existe um texto facilmente encontrável na web, um texto voltado para brasileiros, ele foi produzido com essa intenção, voltado para brasileiros que têm interesse em aprender espanhol, e ele se chama La Presunta Abuelita. La Presunta Abuelita é um texto que os falsos cognatos nos levam a pensar erroneamente que é uma historinha da Chapeuzinho Vermelho, mas não é, só se fosse Chapeuzinho Vermelho para adultos. Mas lembra, não tem nada de incoerente aqui, é um material para estudo. Então, na verdade, você vai ver que tem uma brincadeira, que tem um jogo, um duplo ali com a língua portuguesa, mas se você se atentar ao que realmente significam as palavras em espanhol, você vai conhecer um texto que só parece, mas não tem absolutamente nada a ver com a Chapeuzinho Vermelho. Então, fica a dica de procurar esse texto na web, ok? Vamos ver uma curiosidade? Na maioria das regiões espanholas, é costume levar a aliança de casamento no dedo anular da mão direita. Finalizando nossa aula, gostaria de chamar a atenção para os conteúdos que foram priorizados. Você aprendeu sobre os falsos cognados, você aprendeu sobre vocabulário diversificado, aprendeu sobre nome de animais, de objetos, de pratos típicos da comida espanhola. Bom, essa foi a nossa aula, eu espero que você tenha gostado e que a gente se encontre então na próxima aula.